Olá, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de aperfeiçoamento, intitulado Bíblia na Cultura e Educação Cristã. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o pastor Elmer Mendes e esta é a nossa conversa 2. Está aqui comigo o presbítero Mike Jonathan. Paz do Senhor, Mike. Tudo bem? Paz do Senhor, pastor. Vamos terminar, né, a conversa. Sim. Iniciamos na semana passada e vamos concluir nessa semana. Semana passada nós até queríamos falar sobre outros assuntos, ficamos mais no assunto Bíblia mesmo, Sim. né? Uhum. Mas hoje vamos avançar essa conversa e vamos falar então sobre cultura e educação cristã. O nosso curso, né, tem proposto isso. Nós tivemos várias aulas. Esta aula, inclusive, é a 11ª aula, né? Nós tivemos o pastor Fábio, o pastor Marcelo, e agora, encerrando, esta é a última aula. Semana que vem, nós teremos um vídeo explicativo. Então, vamos dar aí uma semana para... Inclusive, tem muitos alunos que assistem depois, as aulas ficam gravadas, e nós vamos dar uma semana para os alunos colocarem aí em dia todas as aulas, assistir todas as aulas, para que na próxima semana nós, então, vamos ter o vídeo explicando como vai funcionar para que o aluno receba o certificado. O certificado ele vai ser digital, vai ser em PDF, enviado no e-mail, mas tem todo um processo aqui para concluir. Nós teremos uma atividade de conclusão, e uma das questões da atividade de conclusão é: você assistiu todas as aulas? Todo o conteúdo você assistiu? Esta é uma pergunta. Se você não tiver assistido, volte lá, assista todas as aulas, porque se você dizer que não assisti todas as aulas, você não terá como receber o certificado. O certificado, entre outras perguntas que serão feitas no formulário que vai ser disponível, esta é a pergunta, uma das principais. Você assistiu todas as aulas? Porque a intenção nossa é que vocês assistam, todos os alunos assistam todas as aulas, e isso é uma das exigências para o certificado, para a conclusão desse curso. Então, nós estamos já no final da proposta. Nós propomos um curso de aperfeiçoamento, duração de 3 meses, e nós estamos, então, na 11ª aula, e esta é a segunda conversa e que conclui o nosso curso. Então, vamos lá, né, Mike? Sim, vamos iniciar aqui a nossa conversa, né? Hoje nós vamos falar, como o pastor bem disse aqui, né, de educação e cultura, né, dentro desse processo aí do curso que vocês estão fazendo. Falando sobre educação, o pastor Elmer, ele tem alguns livros publicados, né? Tem aqui o Bíblia, Deus e Trindade, né, que também está dentro do nosso assunto aqui, do tema do nosso curso, e Conversas sobre Educação Cristã, né, que vai trazer a temática de hoje, né? A Conversa sobre Educação Cristã é uma compilação de alguns estudos, ministrações do pastor Elmer, né, para os educadores, pensando na edificação da igreja. Então, o pastor Elmer compilou essas conversas, né, e tem essa publicação aqui que é Conversas sobre Educação Cristã. Dentro desse livro, né, a gente tem várias conversas, e dentre as conversas nós temos uma conversa sobre um conceito de educação cristã. E eu queria ler aqui um trecho, né, dessa conversa, e aí o pastor Elmer poder comentar também
sobre essa conversa aqui, um conceito de educação cristã. Sim, até antes de você ler, Mike, Sim, não vai dar para ler todo o conceito, mas pelo menos uma parte para a gente começar a conversa por aí. Né? Os nossos educadores que queiram adquirir o livro, ele está disponível na livraria. sim. É só entrar no site, né, livrariaavivamento.org. E nesse livro eu já tinha publicado em revistas, né, em periódicos, vários temas sobre a educação cristã. E em revistas diversas. Mas a maioria delas em uma revista que era da DGCEP, Sim. Né? A revista que conversava com os educadores. Sim. A revista é Educação mesmo, né? Isso. Era o título dela. Então, a maioria desses artigos estavam publicados nessa revista Sim. Educação. Eu já tinha publicado em outras revistas também, mas eu decidi fazer uma revisão, porque são conversas em assuntos diversos. Então, aqui eu falo sobre a própria escola bíblica, eu falo sobre a própria Bíblia, que é a principal área de conhecimento do educador cristão. Eu falo sobre professores, alunos, crianças. Então, são vários temas que eu abordo aqui nesse livro. E conversas rápidas. Na verdade, a proposta desse livro é conversas rápidas e abertas. Ou seja, para que quem esteja lendo continue a conversa. Sim. Continue dialogando no seu ambiente, né? Sim. Eu gosto bastante de algumas conversas, né, do livro. Tive a oportunidade de ajudar na produção também da diagramação. Conversas sobre professor de Bíblia, né? Então tem muito conceito, né, que é interessante, né, para a gente. E aqui falando sobre educação cristã, né, um conceito de educação cristã. Uma das conversas diz assim: educação é um termo abrangente e complexo em definições. O processo de educar utiliza-se de métodos que certificam a formação e o desenvolvimento do ser humano em todas as esferas sociais e intelectuais, ao mesmo tempo em que a educação concebe o ser moral e físico, utilizando-se de recursos pedagógicos e didáticos na aprendizagem. O que o senhor poderia comentar sobre essa parte? Eu até acrescentaria em uma revisão, né, de conteúdo. Sim. Eu até acrescentaria, porque de fato, e eu acredito que todos os educadores que nos acompanham pensam isso, né? Quando se fala em educação, é de fato complexo, até você definir, porque abrange muita coisa. Sim. Abrange muita coisa. E é por isso que nós aqui, quando falamos esse curso inteiro, né? Esse curso do início ao fim, quando nós estamos dando uma lista de educadores, nós começamos com os pais. Uhum. Porque mesmo que seja educação cristã, a responsabilidade continua sendo dos pais. Veja como é um tema complexo, é um tema delicado para se tratar no sentido de definir. Uhum. Mas todos nós sabemos o que é educação. Isso aí não tenho dúvida, mesmo que o conceito seja difícil de ser apresentado, mas todos nós sabemos o que é educação. E a educação cristã também é responsável dos pais. Uhum. Nós também sabemos que tem muitas crianças que são os únicos cristãos da família. Sim. Os pais não vão para a igreja, os pais não estão firmes, mas as crianças estão firmes. Irmãos, isso é um milagre. É um milagre. Uhum. Porque uma criança que passa a semana inteira ouvindo conceitos errados, até mesmo palavrões, mentiras, e fica firme no Evangelho, fica firme em Cristo, isso é um milagre. Tem como explicar isso? Então, nesse caso em específico, a educação cristã, a igreja está assumindo isso sozinha, porque essa pessoa tem, na verdade, ela é deseducada, ela não tem educação. Né? E em casa ela não tem educação. O conceito seria esse, educação cristã. Pelo contrário, ela tem uma falta de educação, esse é o termo mais correto, uma falta de educação, porque os pais não são convertidos, não confiam em Deus, não seguem o Evangelho. Então, na igreja tem essa dinâmica, né, do milagre também por meio de uma criança que é o único cristão de uma família.
Então é muito complexo, mas você que é pai cristão e os pais cristãos devem ser orientados. Que é responsabilidade da família. Educar no Evangelho, em Cristo, e não só no ambiente da igreja, mas no dia a dia também. Sim, porque quando a gente fala de educação cristã, pessoas podem pensar, mas é responsabilidade do professor da escola bíblica apenas, né? Mas é um sentido muito mais amplo. E aqui até no segundo parágrafo, né, fala desse sentido mais amplo, né, da educação. Fala que, em um sentido amplo, a educação é um processo que inicia com a vida. Na família, na igreja, na escola ou em todo e qualquer lugar, a vida se mistura com a educação. Nos processos formais ou informais, educação é conduzir, guiar para fora. Tradução literal do latim, educare, que sugere, né, muitos outros conceitos. Então, trazendo esse conceito mais amplo, né? Aí nós podemos até ampliar aqui e talvez até responder perguntas aí que podem ser feitas, que é assim, mas como isso então, na prática, acontece? Sim. Os educadores, que são pais e também orientam pais, não só crianças, nós orientamos também os pais. Isso funciona da seguinte maneira. Se você é pai, você se comporta assim ou você orienta os pais para que eles se comportem assim. Quando eu preciso corrigir o meu filho, eu preciso orientar ele de alguma coisa, que eu preciso dar uma correção, até mesmo uma disciplina ou uma orientação para ele. Como eu faço? Aí entra o conceito cristão. Eu digo, olha, você pegou alguma coisa que não é seu. Isso pode trazer uma consequência na lei dos homens. Porque você está pegando, se apropriando de algo que não é seu. Então, mesmo que não seja, na verdade, porque na lei dos homens tem punições diferentes. Alguém que, por exemplo, rouba um lápis ou alguém que rouba um carro. São punições diferentes na lei dos homens. Mas o conceito cristão, ele deve ser ensinado ali. Olha, que se você pegar alguma coisa, a primeiro momento é uma coisa pequena, mas você vai pegando outras coisas e outras coisas, daqui a pouco você vai ser punido pela lei dos homens, você vai ser preso, vai sofrer consequências. Mais importante do que a lei dos homens é a lei de Deus. Aí entra a educação. É nesse momento que a educação cristã acontece. Por isso que não é só na escola bíblica. Exatamente. É porque o professor de escola bíblica não está no dia a dia do filho. Ele não está ali todos os dias para mostrar que o Evangelho, Cristo, orienta, que Cristo exorta, disciplina, e porque esta é a vontade de Deus e nós somos pessoas que buscamos fazer a vontade de Deus e não desagradar a Deus. Educação, na prática, é isso. Por isso que envolve principalmente os pais. E quando o pai não tem esse conceito cristão, envolve um milagre, como eu acabei de dizer aqui. Sim, mas a gente não pode deixar de dizer que é um grande desafio, né? Sim. Você educar, né? Até dentro do livro a gente tem uma conversa sobre o ensino. Né? O ensino é um desafio, né? E aqui tem uma conversa que é um conceito de ensino. Eu queria ler também uma parte dessa conversa para a gente poder, né, discorrer sobre esse assunto, né? Porque a palavra ensinar, diz aqui, é um verbo que tem sua origem no latim, ensinare, literalmente significa indicar. Segundo Aurélio, o verbo é diverso em seu significado, podendo ser transmitir conhecimento, treinar e até mesmo punir, no sentido de dar uma lição a alguém, né? Isso é ensinar. Na Bíblia, a palavra grega é didasko, literalmente instruir ou transmitir conhecimento. Segundo o dicionário Strong, o verbo ensinar na língua grega é uma forma casual prolongada de outro verbo primário, dao, cujo significado é aprender. Então, dessa forma, ensinar é instruir enquanto se é instruído. Dar lições enquanto se aprende. Como diz, né, Sêneca, ensinando, aprende-se. É uma citação aqui. Eu vou fazer
três destaques aí nessas definições. O primeiro é que na língua grega tem muitas palavras que nós usamos na educação da língua portuguesa, né? Como didática. Né? A palavra, vocês observaram que a palavra didasco significa ensinar, é o verbo. E é dessa palavra que surge a didática. Didática é ensinar. E o outro destaque que eu faço aí é dar lições. Sim. Né? Porque é uma das definições da didática, né? Só que dar lição em alguém, às vezes também tem uma conotação não tão boa na língua portuguesa, né? Então, quando você diz assim, eu vou dar uma lição naquela pessoa. Então, dependendo da entonação da voz e da imposição, dar uma lição em alguém é quase uma revanche, é algo vingativo, né? Sim. Só que isso é didática. Né? Dar a lição, ou seja, eu preciso instruir. No Evangelho tem que vir coberto de amor, de fraternidade, né? Ou seja, eu vou dar uma lição porque eu vou dar uma instrução para alguém, vou ensinar alguém, não com espírito vingativo ou uma revanche com alguém, né? E a outra questão que o verbo grego do didasco está ligado ao verbo dão, que é o verbo aprender. Sim. Uma coisa não acontece sem a outra. Então, quem ensina, aprende. É bem certeira esta frase. Sim. Vou até perguntar para os nossos educadores, aí seria interessante eles comentarem quantas horas eles passam aprendendo para depois ensinar. Né? Porque, assim, lógico que eu estou pedindo para escrever aí, mas pensando em uma aula só, porque quantas horas passa aprendendo, na verdade a gente passa a vida inteira aprendendo, né? Mas eu dizendo assim, na preparação da aula de domingo, você dá aula domingo, ou você dá aula terça-feira ou quinta-feira, independente do horário da escola bíblica. A maioria das nossas escolas bíblicas ainda são dominicais, né? Mas muitas igrejas já têm escola bíblica em outros dias. Então, quantas horas você passa se preparando, né, para dar uma aula numa escola bíblica? Ou seja, você passa aprendendo, absorvendo, aprendendo, pesquisando, para só assim você, então, ensinar. Porque quem ensina, aprende. E, na verdade, o aprendizado é muito maior do que se está ensinando. Porque, suponhamos que você gasta 30 minutos. No outro curso que nós tivemos, no ano passado, teve uma aula assim, né? Como preparar uma lição da escola bíblica usando 6 dias da semana durante 30 minutos por dia. É bem interessante essa aula, está no nosso canal aí do YouTube, na playlist do curso do ano passado. O Educador Cristão e a Escola Bíblica. Isso mesmo. Então, o nosso curso do ano passado, que é esse mesmo curso que nós estamos propondo fazer todo ano um curso diferente de aperfeiçoamento para os educadores. O do ano passado, 2022, foi o tema O Educador Cristão e a Escola Bíblica. Então, se você entra no nosso canal IAB Educação, que é esse canal que você está assistindo esse vídeo, e vai lá na playlist, você tem todas as aulas do curso e tem uma aula lá com esse tema. Você pode revisar, você pode fazer o curso todo também. Sim. Então, vamos fazer uma conta, né? 30 minutos semana inteira durante 6 dias, né? Então você já 3 horas, 3 horas, né? 3 horas de teólogo fazendo conta é complicado. 3 horas, enfim. Aí você vai ensinar quanto tempo? Você tem 1 hora de aula. Sim. E para você lecionar durante 1 hora, você estudou 3 horas. Sim. No mínimo. No mínimo. 3 vezes mais, no mínimo. 3 vezes mais. Então, veja que você aprendeu 3 vezes mais. Sim. Para transmitir, orientar, ensinar os seus alunos durante 1 hora. Então, por isso a definição aí faz todo sentido. Quem ensina, aprende. Sim. E esses 2 verbos na língua grega, a didática, né, o didasco e o dão, o ensinar e o aprender, eles estão inteiramente ligados.
A ideia de instruir, né, também, né? E também tem a questão de, enquanto você está ensinando ali, às vezes surge uma dúvida de um aluno que você não pensou, não estudou, e isso vai te instigar a ir atrás daquela dúvida e você vai aprender também na própria sala de aula, né? Então Sim. também tem essa experiência. Agora, se surgir a dúvida de um aluno, pessoal, educadores, e não tiver dentro do assunto da aula, Sim, isso acontece pouco, né, nas nossas escolas bíblicas. então tenta responder objetivamente ou nem responder. Sim, sim. Fala, ó, vou anotar a pergunta, não está dentro do assunto da aula e eu vou responder depois. Sim, sim. Porque às vezes a aula se perde e não volta nunca mais, né? Sim, aham. A aula se perde e não volta nunca mais. Uma pergunta, Mike, você já deu aula para quais turmas na escola bíblica? Na escola bíblica, eu dei aula já para adolescentes, né? Um bom período de aula para adolescentes, jovens, adultos e infantil. Né? Sim. Infantil, na verdade, não foi na escola bíblica, mas no culto infantil, né? Uhum. A gente teve um tempo, um período na igreja, né? Mesmo eu dirigindo a congregação, sede na época, eu fazia questão de um domingo no mês, né? Pelo menos eu ia lá e eu dava aula para as crianças, né? Então já tive experiência, tanto adolescente, jovens, juniores também, adultos e infantil, mais no culto infantil. Sim. Eu já tentei também para as crianças, mas não consegui na época, né? Não tive sucesso porque eu não tive habilidade, eu não consegui nem um minuto da atenção delas. Então, se fosse hoje, né, agora com os meus filhos, inclusive, hoje, o que eu faço? Não uma vez por mês, mas uma hora ou outra, assim, vamos dizer, de 3 em 3, 4 em 4 meses, acho que mais nesse período. Sim. Eu vou pregar para as crianças no culto infantil. Não fico desde o início, porque hoje as crianças já chegam na nossa igreja em São João Clínico, as crianças chegam e já vão direto para o culto infantil. Sim. Então elas não ficam mais nenhum período dentro do templo. Elas já chegam direto, o Ministério Infantil já recepciona, leva direto para o culto infantil, começa os louvores, começa a leitura da Bíblia, orações, depois tem um lanche, aí depois tem a ministração da palavra, e quando inicia a ministração da palavra, eu vou lá pregar. Então eu faço isso, de vez em quando eu faço isso. Sim. E hoje eu me vejo com mais habilidade exatamente por causa disso, dos meus filhos, né? Tenho dois, minha filha adolescente, meu filho criança. Então eu me vejo assim, mas a maioria das vezes eu dei aula na escola bíblica, já passei por todas essas classes também, juniores, adolescentes, jovens, adultos. Nos últimos anos, na classe dos adultos, inclusive eu nem sou professor titular hoje, vamos colocar assim, né? Nós temos outros professores, mas eu estou sempre participando na escola bíblica como aluno, sempre não, né? Todo domingo, Sim. No meu caso é domingo. E também dando algumas aulas, né? Mas uma das conversas que você destacou aí, por isso que eu fiz essa pergunta, professores de Bíblia. Sim. Porque os nossos educadores, na maioria das vezes, eles se definem assim, né? Você é professor de criança, né? Professor de jovens. Então, para os professores de criança, parabéns. Deus abençoe vocês, é o dom mesmo, né? Deus, até o dom é do ensino, mas Deus faz uma seleção também para qual faixa etária a pessoa vai ter mais capacidade e o Espírito Santo preparar também, né? Para o ensino. Aí o outro fala, eu sou professor dos adultos, sou professor dos jovens, mas nós somos professores de Bíblia. Né? Há uma urgência no professor de Bíblia, professor bem preparado, leitor diário, dedicado da Bíblia, estudante, uma pessoa dedicada mesmo ao estudo bíblico para ser o professor de Bíblia. A faixa etária não é nem tão importante. Sim. O mais importante mesmo é você assumir o ministério, o dom do ensino para ensinar a Bíblia, que é o nosso conteúdo, a área de conhecimento que você ensina. Né? Exatamente. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Sim. Quer falar alguma coisa mais sobre a educação? Não, acho que é isso mesmo. Acho que a gente conseguiu falar bastante, né? Os conceitos e tudo mais de ensino, né? A única palavra mesmo é essa daí, né? Não desanime, né?
porque Sim. é uma grande missão, né? Ensinar a Bíblia, né? Ensinar a guardar, né? Ensinar a eles a praticarem, né? Então, é isso mesmo. Podemos mudar o assunto. Antes de mudar aqui o assunto, Mike, eu vou abrir a Bíblia aqui, estou com a Bíblia no celular, que inclusive é uma das conversas minha aqui, e que é o até que Cristo seja formado em nós. Sim. Até que Cristo seja formado em vós, é o versículo aqui, Gálatas 4. Esse versículo é o dos que deixa mais claro para mim, numa definição bíblica, o que é educação cristã. O que é educação cristã? Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Este é, para mim, o versículo que melhor define a educação cristã. Ou seja, é um processo demorado, é um processo de dor, inclusive comparado a dores de parto, mas para que Cristo seja formado no outro. Ou seja, educado em Cristo. O apóstolo Paulo está falando exatamente disso aos Gálatas e trazendo esta exortação também para os dias de hoje e para nós, os educadores, que nós possamos continuar insistindo e perseverando, mesmo que aparentemente nem está dando certo, mas prossiga, porque Cristo formado em vós, Cristo formado no outro, Cristo formado em nós, é o verdadeiro sentido da educação cristã. Sim. Essa conversa que o pastor Emer está falando, né, é até titulada como uma conversa mais longa, né, que é uma análise, né, dessa carta aos Gálatas. Então, para quem quiser adquirir aí o livro Conversa sobre Educação Cristã, é um estudo bem profundo, né, e uma conversa mais longa que é interessante para a nossa reflexão. De fato, essa é a conversa, você vai demorar alguns minutos a mais para ler, porque as outras, como eu já disse, é bem objetiva. E cultura, né? Estamos falando sobre educação, vamos fechar aqui então o nosso assunto sobre Sim. cultura. Eu separei alguns versículos aqui para falar sobre o que é a cultura, né? De acordo com a Bíblia. E Gênesis 3:23 é o primeiro versículo que eu leio então. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. O outro versículo é Gênesis 4:12. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E Gênesis 2:5. Ainda que tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Veja, cultura tem a ver com cultivar. Esta palavra, inclusive, cultura, ela vem do cultivo. Então, a primeiro momento, era utilizado sobre a cultura da terra. Cultivar a terra. Então, nós estamos em Ribeirão Pires. Qual que é a cultura de Ribeirão Pires aqui da terra? Aqui em Ribeirão Pires tem os festivais, né? Sim. Rio Grande da Serra também, né? Também, Cambuci, né? Que é bem conhecido até. Rio Grande da Serra tem o Festival do Cambuci todo ano. Que é cultural, né? Será que os nossos educadores conhecem Cambuci, gente? Dependendo da localidade, nunca ouviu falar, né? Se você não conhece, vai ter que pesquisar aí para ver na internet, pelo menos, né, uma foto aí. Mas aqui é a cultura, né? Aqui, essa região aqui,
A cultura se você vai em determinados locais, a cultura tem uma cultura muito forte, por exemplo, do arroz, do trigo, O café. do café, exatamente. Cacau, Uhum. vai depender muito da terra, né? Vai depender Sim. muito da terra. Então, por exemplo, aqui na nossa região também tem uma cultura muito forte de hortaliças, né? Sim. Aqui, Hortaliças, né? Verduras. Feijão, milho também é forte, né? Aqui. inclusive aqui essa região, Ribeirão Pires, Suzano, é considerada como corredor verde, né? Que abastece Sim. a cidade de São Paulo, né? Que é a maior cidade do país, dentro dessas questões de hortaliças, né? De verduras. Aqui tem muitas chácaras, né? Sim, Que produzem, né? inclusive eu cresci numa chácara, né, de plantação, né, de verduras, né, alface, enfim. Cresci nesse processo de cultivo, né? Isso é cultura, né? A Bíblia, quando fala de cultura, é primeiro a cultura da terra. Sim, Cultivar a terra. Veja que esse processo de cultivar a terra é quando o homem sai do Éden, né? Quando o homem ele é expulso do Éden e agora ele tem que cultivar a terra e cuidar dela. Esse foi na teologia, isso chama de mandato. Um mandato cultural. Isso mesmo. Mandato, ou seja, Deus mandou. É isso que é um mandato. Deus mandou, Deus deu ordem ao homem para cultivar a terra. Então isso é chamado de mandato cultural. No decorrer dos anos, a cultura foi sendo ligada não só mais ao cultivo da terra, mas foi sendo considerada o que estava sendo produzido, organizado, o que estava acontecendo naquela terra. Sim. E isso também foi tomando formas da cultura. Só que tudo relacionado à geografia. Sim. Então, por exemplo, nós estamos no Sudeste. Então, só dentro do nosso Brasil a cultura é diversa. Sim. Tem um lugar que tem uma cultura musical que é daquela região, outra é diferente, tem outra que tem uma cultura mais no sentido de, não só de música, mas no sentido de teatro, no sentido de várias, né, de danças regionais, Sim. De música. Estilos, né? E é interessante também que até essas culturas, elas só permanecem porque são cultivadas, né? Sim. Então são passadas de gerações em gerações, isso é o cultivar, é você cuidar para que não se perca, né? Exatamente. A cultura, ela só permanece se ela é cultivada, né? Veja que está muito bem exemplificado na terra, né? Sim. Você cuida da terra, você cuida da plantação, você vai ter uma boa plantação, isso vai indo, vai indo. Sim. Isso vai passando também de família, né? E também na arte é a mesma coisa, né? A cultura na arte, na música, nas danças, no teatro, tudo isso vai avançando e vai se passando. Veja que aqui, ó, tem um outro texto que eu separei aqui. Agora já saindo da questão do cultivar a terra, que é Daniel. Daniel 1,17 diz: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ou seja, esses jovens, eles tinham habilidade, né? Porque Deus tinha dado para eles o conhecimento da cultura e da ciência. Aqui ainda está ligado à terra também. Sim. Né? Do plantio, da colheita. Mas veja que aqui já foi associado também da ciência. Que é o conhecimento. Então, essa inteligência de obter conhecimento. E agora eles estavam em outro lugar, em outra cultura, na Babilônia. Sim. Então eles não estavam mais em Israel,
Como? Vamos pegar o exemplo então desses jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. Como? Se com um cristão, no caso deles, eles não eram cristãos, né? Uhum. Mas vamos pensar aqui, porque eles estão em obediência ao mesmo Deus, Sim. que Deus é um único Deus, e Jesus Cristo é Deus. Como um jovem cristão, a gente pode até generalizar, não só um jovem, né? Estou falando aqui porque falou dos jovens aqui. Esses 4 jovens, Deus deu para eles, então ficou bem claro que se trata de jovens. Se comporta na cultura. Só porque é cultura, eu posso me envolver, eu posso fazer, eu posso praticar? Isso ficou bem claro que não. Sim. Aceitar os manjares, né, daquela cultura. Exatamente. No caso deles. Isso ficou bem claro que não, né? Eles tinham um comportamento diferente. Sim. Veja que tudo isso tem a ver com a educação. A cultura e a educação cristã, elas estão também inteiramente ligadas. Eu diria também, quem sabe eu não faço uma conversa sobre isso, né? E traria a definição também assim, ensinar e aprender estão inteiramente ligados. Educação e cultura também. Sim. Porque está totalmente ligado. Um cristão, ele agora tem, inclusive, se tem aí uma divulgação sobre a cultura do reino. Sim. Ou seja, tentando pensar como um cristão deve se comportar frente à cultura do mundo, as questões que o mundo levanta como cultural daquele estado, daquela região. Como isso deve ser absolvido, né, e vivido. Mas a cultura, ela é bíblica. Uhum. A cultura, ela é bíblica. O cristão sempre teve o povo de Deus sempre teve suas músicas, o povo de Deus sempre teve. Uhum. Não é à toa dos Salmos, né? Sim. O livro de Salmos é um saltério, um conjunto de músicas que o povo de Deus cantava. No Novo Testamento também fala que a igreja primitiva se reunia cantando, né? Salmodiando e cantando hinos e salmos, cantando música, cânticos espirituais. Uhum. Então o povo de Deus sempre teve sua música. Sim. O povo de Deus sempre teve suas canções espirituais, também como no próprio Salmos, canções didáticas que ensinam, que instruem, canções de peregrinação, todas em louvor a Deus. Então, ou seja, o cristão ele tem a sua cultura. Uhum. E a sua cultura está no próprio Deus, na grandeza, na exaltação, na glorificação do próprio Deus. Então fica aí, teve uma aula, né, que inclusive foi só sobre essa questão da cultura na história. Uhum. Como os cristãos ocuparam a cultura, seja na literatura, seja na música, seja no teatro, e a importância de ter o cristão glorificando a Deus, exaltando a Deus, por meio também da cultura, não só do cultivo da terra, mas de tudo que se faz na terra aonde você está. Uhum. Ou seja, a cultura ela é muito importante quando ela é de fato entendida em Deus, em Cristo. E a Bíblia diz também que o próprio Deus, né, ele é o Deus de todos os povos e de todas as nações. Uhum. Mas eu queria concluir aqui essa questão da cultura tentando pensar algo mais assim bíblico no sentido da cultura, no sentido da ordem de Deus, do mandato cultural, né? Nós precisamos cuidar, cultivar e cuidar da terra. Nós não podemos destruir a terra.
nós precisamos cuidar dela. E isso tem a ver com o cultivar. O homem hoje ele está mais como um explorador da terra do que cuidador da terra. Então tudo que nós temos aqui vem da terra, né? Tudo, absolutamente tudo. Essa cadeira que estou sentado, esse paletó que eu estou vestindo, esse microfone que está aqui, essa câmera que está me filmando, essas luzes, tudo aqui veio da terra. Ela foi extraído da terra, tirado da terra e foi formado, né? Foi formatado nesse modelo, nesse padrão aqui. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que nós temos vem da terra. E a Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E Deus nos colocou para sermos cuidadores da terra. Inclusive, alguns biblistas, eles chamam esse cuidado, diz que Deus deu a gerência, né? O homem é gerente da terra, porque Deus deu essa responsabilidade para o homem cuidar. Então, vamos também pensar isso como educadores. Pequenos atos, pequenas atitudes de educação, desde jogar o lixo no lixo, até de também termos ações de plantio, de pensar o cuidado, né, com a natureza, tudo isso também faz parte da ordem que Deus deu para o homem. E nós, como educadores, estamos responsáveis por isso. E isso faz parte da cultura do cultivar a terra. Então vamos também, né, pensar nisso aí e vamos agir também nesse sentido. Vamos finalizar aqui, né, Mike? Mais alguma questão aí que você queira destacar aí, queira falar aos nossos irmãos? Acho que ficou bem explicado nessa parte da cultura também, né? E dessa nossa responsabilidade, né? De cultivar, né? Porque, como a gente falou, né? Uma cultura, ela só permanece se é cultivada. E a missão do educador é justamente esse, né? De cultivar uma cultura cristã, né? E ensinar, como a gente falou aqui também. Então, acho que é isso aí, ficou bem esclarecido para nós. Vou finalizar aqui então com Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Que Deus nos abençoe, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento. Nós estamos encerrando esse curso aqui, com essa segunda conversa. Como eu disse, nossa intenção é fazer anualmente esse curso. Se Deus quiser, o ano que vem nós voltamos com um novo curso, né? Porque as temáticas são diferentes. Vamos lembrar aqui algumas ações, né, Mike? Aproveitar aqui nesse vídeo e lembrar algumas ações que nós temos Sim. aqui no nosso canal do YouTube, né? Nós temos o próximo conteúdo do nosso canal é o simpósio, né? Sim, simpósio teológico, né? Que é uma semana aqui do seminário, né? Iniciando o nosso segundo semestre. Nós temos, vai ser em agosto, né? É a primeira semana. Primeira semana de agosto, o nosso simpósio teológico, que vai ser transmitido aqui pelo canal do YouTube da IAB Educação. Então, uma ótima oportunidade aí para você nos acompanhar. Se você não é inscrito no canal, né, se inscrever, compartilhar com os educadores aí do seu campo, da sua congregação, para nos acompanhar, porque primeira semana de agosto é uma semana inteira de estudos. E esse ano vai estar bem legal. Nós vamos tratar o assunto inclusão de pessoas com deficiência na igreja. Então, um assunto bem interessante. A Bíblia fala sobre isso, pessoal. A Bíblia fala sobre isso. Então, nós vamos trazer aí os especialistas, as pessoas que têm ações práticas na igreja para falar sobre o assunto. Depois,
é a conferência. Conferência Educação Cristã 2023, né? A gente já está na terceira edição, né, da nossa Conferência Educação Cristã. Inclusive, o ano passado também está aí disponível no canal, no nosso canal, né? Foi sobre a escola bíblica, né? A gente Isso. teve uma conferência falando sobre a escola bíblica. Isso. Nós estamos fazendo casado. Sim, O curso de aperfeiçoamento, o educador cristão e a escola bíblica, a conferência Escola para a Vida. sim, Estão tratando na mesma linha o assunto. Esse ano, o curso de aperfeiçoamento, que é esse que nós estamos encerrando agora, Bíblia na Cultura e Educação Cristã, a conferência também vai ser sobre Bíblia. sim. Esse ano, novembro, né? Novembro. Novembro nós teremos, né, a nossa Conferência Educação Cristã, também uma grande oportunidade de os educadores, né, se reunirem aí, poder interagir com outros educadores aí no chat, no momento da transmissão. É um ponto de encontro para nós educadores, né, a Conferência Educação Cristã. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor, estamos reunidos em louvor e glória ao Teu nome. Seja engrandecido e adorado. Abençoe meus irmãos, os educadores. Anime eles, ó Pai, no ministério. Fortalece eles na fé. Obrigado por esses 3 meses de aprendizagem, de curso. Nós te louvamos, nós te adoramos e te agradecemos por tudo, ó meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, o último vídeo explicando como você vai ser certificado. Um abraço a todos, fiquem na paz. Amém. Um abraço a todos, um prazer estar aqui. Fiquem na paz.